Paz do Senhor Jesus! Estou iniciando o nosso último dia de exposição no livro de Números. Sou o pastor Eliseu Fausto e hoje os capítulos de nossa meditação serão os 3 últimos do livro, a saber, o capítulo 34, 35 e 36. Ontem vimos nos 3 capítulos anteriores que Israel vingou os midianitas, as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés receberam suas posses antes do Jordão, e também um resumo geral de todo o trajeto do povo nas peregrinações no deserto. No primeiro capítulo de nossa meditação de hoje, o capítulo 34, são estabelecidos os limites da terra prometida. Certamente, toda essa delimitação veio a ser traçada pelos espias que foram até a terra prometida, em especial Josué e Calebe, que foram os únicos obedientes e sobreviventes que restaram de todo o povo que peregrinou no deserto. Como sempre, no versículo 1 e 2, Deus é quem fala a Moisés sobre os limites estabelecidos em cada região. Perceba que Deus divide a terra em regiões. Ao sul, versículos 3 ao 5, ocidente, versículo 6, norte, versículos 7 ao 9 e oriental ao leste, versículos 10 ao 12. Na região sul, temos a área desde o deserto até a extremidade que faz fronteira com os idumeus. Segundo o livro de Josué, capítulo 15, versículo 1, essa região foi destinada à tribo de Judá. Na região ocidental, a área se estende pelo entorno do mar Mediterrâneo. Na região norte, a área é um tanto quanto difícil de ser identificada, pois o Monte Hor, mencionado aqui no versículo, não pode ser o mesmo da morte de Arão, pois ficava próximo da fronteira de Edom. Na região leste, a área segue o mesmo padrão da região norte, pois é de difícil identificação. No versículo 13, Moisés esclarece que esses limites seriam respeitados na distribuição da terra entre os israelitas. Porém, nos versículos 14 e 15, ele relembra que as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés não seriam contadas na distribuição desses limites, pois já receberam a herança antes de atravessarem o Jordão. Do versículo 16 até o término do capítulo, são apresentados alguns príncipes das 10 tribos que auxiliaram Eleazar e Josué na distribuição das terras quando estivessem na terra prometida. Lembrando que são 10 príncipes, pois as 2 tribos, Gade e Ruben, não precisavam de representantes para suas heranças, porque já estavam estabelecidas antes do Jordão. Somente a meia tribo de Manassés que ainda precisava receber herança para os restantes do lado além do Jordão. E com essas determinações se encerra o capítulo 34. No capítulo 35, logo no início, somos informados que ainda acampados junto às campinas de Moabe, Moisés deixou algumas instruções ou orientações sobre as cidades que seriam entregues às famílias levitas, pois eles não estavam incluídos na distribuição das regiões do capítulo anterior. Eles receberam cidades entre a herança das tribos, de modo que os limites deles seriam cercados por muralhas que permitiriam a criação de seus animais, conforme os versículos de 1 ao 4. No versículo 5 até o 8, Deus determina que 48 cidades entre a herança das tribos de Israel deveriam ser entregues aos levitas. E dessas 48 cidades, 6 delas serviriam como cidades de refúgio. O princípio da distribuição das cidades ofertadas pelas tribos aos levitas seguia o mesmo padrão que na distribuição das terras. As tribos maiores deveriam dar mais tributos ou mais cidades aos levitas e as menores menos cidades. Do versículo 9 em diante, o significado das cidades de refúgio e suas possíveis localizações estão descritas. Primeiramente, do versículo 9 ao 15, temos o relato de que 3 cidades de refúgio ficariam antes do Jordão e 3 ficariam após o Jordão. E essas cidades abrigariam pessoas que, sem o propósito de matar, havia ferido alguém que, devido ao ferimento, foi a óbito. E quando essa pessoa que havia matado alguém involuntariamente chegasse a esta cidade de refúgio, não poderia ser morta por algum parente da vítima que desejasse vingança, mas o simples fato de um assassino involuntário habitar na cidade de refúgio não o tornava inocente, mas esse passaria por julgamento para verificar se de fato foi um homicídio involuntário. Já nos versículos 16 ao 21, você pode observar que algumas regras de imediato identificariam um homicida voluntário, ou seja, aquele que de fato tinha a intenção de matar. E as regras eram as seguintes: se alguém matasse outro com o ferro que tinha em mãos, se alguém matasse outro com uma pedra que também tinha em mãos, ou se alguém matasse outro com um pedaço de pau que também tinha em mãos. Em todos esses 3 casos, o homicídio era considerado voluntário, pois a pessoa tinha a intenção de matar.
porquanto usou as suas mãos para atingir outro com algum objeto que facilmente levaria alguém a óbito. Porém, poderia ser que alguém empurrasse o outro, ou jogasse algum instrumento na direção de outra pessoa, ou até mesmo deixasse cair uma pedra sobre alguém e que a pessoa atingida viesse a óbito. Nesses casos, seria analisado se havia alguma intriga anterior ou alguma inimizade, e somente depois de um julgamento seria condenada ou livre do homicídio voluntário, sendo que, mesmo as pessoas que não fossem condenadas, poderiam sair da cidade de refúgio antes da morte do sumo sacerdote que julgou a sua causa, conforme você pode ler nos versículos 22 ao 28. O versículo 29 estabelece que essas regras deveriam ser fixadas em todas as épocas entre o povo de Israel. O versículo 30 estabelece que uma testemunha apenas não formará base o suficiente para condenar alguém. Segue-se então que 2 ou 3 testemunhas seriam apropriadas. Do versículo 31 até o término do capítulo, Deus determina que nenhuma pessoa poderá resgatar um homicida, sendo o homicida voluntário ou involuntário. O voluntário deve morrer pelo seu pecado, e o involuntário deve permanecer afastado de sua cidade e internado dentro da cidade de refúgio, até que o sumo sacerdote que julgou a sua causa morresse. Digo internado porque ele não poderia sair dali. Essas regras fariam com que o acampamento do povo de Israel, ou as cidades que eles habitavam, continuassem santificadas ao Senhor. Assim, as cidades de refúgio funcionavam como uma remissão pelo pecado daquele que derramou sangue, ainda que involuntariamente. E com essas leis acerca das cidades levíticas, finalizamos o segundo capítulo de nossa meditação. No terceiro e último capítulo de nossa meditação, o capítulo 36, que também com o qual finalizarei o livro, nele temos o relato de uma nova questão envolvendo as filhas de Zelofeade. Agora, o caso é um pouco diferente. Quem chega diante de Moisés não foram as filhas, como no capítulo 27. Observe que no versículo 1, quem levanta essa nova questão são os israelitas da mesma tribo delas e do pai delas. Vou explicar a questão que eles colocaram diante de Moisés. Eles queriam saber como poderiam resolver o caso se as filhas de Zelofeade casassem com algum varão de alguma outra tribo, pois se isso ocorresse, a herança que pertencia ao pai delas seria concedida ao marido, aumentando assim a herança da tribo dele. Sendo assim, a herança que pertencia ao pai delas seria diminuída e a outra tribo seria privilegiada. E com a lei do jubileu, a herança seria completamente excluída, pois retornaria para os parentes da tribo do marido, pois já não seria contada como a herança de Manassés, conforme os versículos 2 ao 4. Para resolver a questão, Moisés determina as seguintes regras. Primeiramente, falou para as filhas de Zelofeade, que deveriam casar-se com um homem da tribo de Manassés, para que a herança pertencente ao pai delas não passasse para outra tribo, pois o marido era o responsável, o portador da herança familiar, pois o regime era patriarcal. Em segundo lugar, Moisés ordenou que todas as mulheres, que assim como as filhas de Zelofeade, ficassem responsáveis pela herança do seu pai, deviam de igual modo casar com homens da mesma tribo do pai, para que a herança do pai não sofresse prejuízos. E assim, cada tribo habitaria sem qualquer perda de herança em seu devido território. O capítulo finaliza com 2 declarações. A primeira, relatando a obediência das filhas de Zelofeade, a determinação de Moisés, o que preservou a herança do pai delas. E a segunda declaração é de que a regra se tornou um conceito fixo entre o povo de Israel. E assim finalizamos a meditação e exposição de todo o livro de Números. Para fechar todo esse período que eu e você estivemos juntos, quero fazer uma breve explanação de todo o conteúdo estudado. Considero o livro de Números um dos livros mais empolgantes do Pentateuco. Nele encontramos um relato histórico cheio de emoções. No início do livro, Deus e seu povo cultivavam um relacionamento todo especial através de Moisés e o sacerdócio aarônico. Uma primeira contagem foi realizada, tanto do povo quanto dos levitas. Descobrimos nessas contagens 2 detalhes importantes. Primeiro, foi a questão da contagem das tribos ter sido realizada com propósito militar, respeitando o limite inicial da idade de 20 anos acima. E depois, vimos que a contagem dos levitas respeitava um limite bem diferente, sendo contados de 1 mês adiante, e como eles eram o substituto dos primogênitos das famílias de Israel. Outro detalhe interessante no início do livro foi a organização das tribos nos acampamentos, onde o tabernáculo, que representava a presença de Deus, ficava bem no meio do povo, sendo rodeado pelas 12 tribos de Israel. Até nos trajetos, Deus organizou para que os levitas e as mobílias do tabernáculo fossem no meio de todo o povo.
e a questão da importância de como a purificação devia ser mantida no acampamento, sem contar com a oportunidade que cada israelita que não era levita pudesse se dedicar a Deus através da lei do Nazireu. Deus sempre desejando manter um bom relacionamento com o seu povo. Como Deus teve paciência quando todo o povo se rebelou contra Moisés e toda a ordenação divina, até mesmo a irmã de Moisés se revoltou contra ele, mas Deus conhecia seu servo Moisés e sempre agia com justiça contra as injustiças do povo. Infelizmente, vimos a decisão divina em condenar toda a geração de israelita à morte no deserto. Mas, diante de toda uma grande multidão, sempre haverá alguns que não se deixam levar pela maioria. Aí temos Josué e Caleb, que ainda ouviremos muito sobre eles. E Moisés, que diante de todas as dificuldades enfrentadas, se encontrou totalmente fragilizado no momento da provação em Meribá, o que custou a ele o impedimento de entrar na terra prometida. Mas Deus preparou um líder para o substituir, Josué, um homem que em tudo se manteve fiel a Deus, Moisés e ao povo. E assim, desfrutando de uma boa relação com Deus e com o povo, certamente será bem sucedido, como veremos. E para finalizar minha análise desse livro, eu penso que seja importante mencionar aqui para você o quão maravilhoso é desfrutar de uma boa comunhão com Deus. E o que mais me empolga nessa realidade é que não partiu de nós esse desejo de se relacionar com Deus. Foi Ele que desde o início se antecipou em querer um relacionamento com suas criaturas. Deus criou sacrifícios para servirem de perdão aos pecadores, deu sacerdotes e levitas para serem intermediários entre o povo e ele, e por que não citar a sua misericórdia e nos conceder nesses últimos dias um Salvador, sem que eu e você houvéssemos pedido a ele? Foi ele quem desejou que através de seu Filho amado tivéssemos comunhão com ele. Não há como qualquer ser humano questionar o amor e a bondade de Deus, não há. Todos têm que se render diante de seu amor incomparável. Mas não podemos esquecer que o Deus de amor também é justo e não poupará aqueles que, em contato com seu amor e bondade, deem as costas, rejeitando tão grande amor. A severidade de Deus também é uma verdade. Porém, o amor é muito mais abundante, pois está sempre pronto a perdoar o transgressor. Em Jesus, todos os seres humanos, tanto os de épocas passadas, como os de hoje, como os de épocas futuras, todos podem, se crerem, se aproximar dele e ser recebido nos braços do Pai com amor incomparável. Agora me responda, você que me ouviu todos esses dias, já estás aos pés de Jesus e confiante espera o retorno glorioso de sua presença? Ou já esteve e agora estás longe dele? Ou você ainda não tem fé o suficiente para acreditar na misericórdia de Deus? Não importa em qual dessas situações você se encontre. Se você está me ouvindo, você está em plena condição de mudar tudo isso agora mesmo. Pode nesse exato momento elevar os seus pensamentos a Deus e pedi-lo que te perdoe através de Cristo. Diga para ele o quanto você precisa estar perto dele e quanto se arrepende de não ter força o suficiente para se firmar na presença dele. Saiba que ele está pronto nesse exato momento para estender as mãos em sua direção e te fortalecer. Ele pode te levantar, seja em qualquer situação que esteja. Eu quero que você o receba pela fé e que nada te faça desacreditar que ele está aí com você nesse exato momento. Minhas palavras finais nessa exposição é: nunca te esqueça que Deus é sempre bom e fiel. Amém. E até o próximo livro, querendo Deus.